Trump parece desprezar uma das coisas mais básicas dos clássicos que escreveram sobre estratégia. Aquela definição consagrada que a guerra é a continuação da política por outros meios. Ela se estabeleceu, né? A gente vê isso em 200 anos de história, que não há guerra possível se os objetivos políticos não forem estabelecidos. Quais são, então, no caso do Trump em relação ao Irã? Essa pergunta é a pergunta não de 1 milhão, mas de 1 bilhão de dólares, William. Mas há algumas séries de questões que a gente deve relacionar aqui. Percebe-se claramente um apetite da administração americana para pressionar o Irã, percebe-se claramente que a utilização da Guarda Revolucionária nas ruas para conter os protestos, porque a força paramilitar ligada à Guarda Revolucionária, a Basij, ela não foi suficiente para conter os protestos que a gente teve no início de janeiro. Então, se a Basij não foi suficiente, isso mostra claramente uma certa fraqueza, e existem outras fraquezas também que foram denunciadas por esses protestos. O fato de que eles foram liderados no início pela classe dos comerciantes dos grandes bazares, pelo fato de que você tem uma quebradeira em série de bancos iranianos, já mostra que o regime realmente está no momento de cápsula de sobrevivência. Então, há também uma pressão americana velada no sentido de dizer, porque há uma pressão israelense sobre os Estados Unidos, especificamente de Benjamin Netanyahu e alguns falcões do seu governo, de que talvez agora seja a hora de você realizar uma ação contra o Irã. Entretanto, os meios suficientes, os meios disponíveis militares americanos no Oriente Médio, embora a gente tenha visto aí uma concentração nessas últimas semanas impressionante, ainda não estariam no nível daquilo que Trump gosta. Então, Trump quer uma ação decisiva, rápida e fulminante, como ele fez em outros cenários. Ele gosta de lembrar muito a Operação Midnight Hammer, que ocorreu no ano passado, que foi contra o programa nuclear iraniano. Ele gosta de lembrar da operação que foi feita na Venezuela. O fato de que uma operação desse tipo contra o Irã, contra o governo, é muito mais complexa, é muito mais difícil e envolveria algo que não pode ser feito ao estilo dele, que é uma ação de um final de semana. Então, a única, talvez, certeza que a gente tem é que uma ação militar decidida por Trump não vai ocorrer durante a semana, porque o caráter dele é sempre decidir algo ou na sexta para o sábado, ou no sábado para o domingo, algo nesse sentido. Então, talvez esse seja o sinal de que ele quer uma pressão e uma acomodação. O problema é que, do outro lado, William, tem o Ayatollah Khamenei, que não reage à pressão e não tem a capacidade, ao longo da história que a gente tem visto, desde que ele assumiu a chefia da República Islâmica como supremo líder, de ter a decisão que, por exemplo, Khomeini tomou em 88, de tomar aquilo que Khomeini chamava de o cálice envenenado e fazer a paz com o Iraque. Khamenei não tem a disposição para isso e se enxerga em uma perpétua confrontação contra o Ocidente. Então, aqui fica um cenário muito complexo diante de nós.